Quem cala, consente. Uma abordagem crítica, reflexiva e descontraída da política brasileira. Com Renato Rodrigues. Quem cala, consente. Queridos ouvintes e espectadores, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 14 do podcast Quem Cala, Consente. E a nossa convidada de hoje é a Mariá Rafaela. Ela é docente visitante e pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Direito na Universidade Federal do Pará. É doutora em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Humanas pela Universidade do Estado do Amazonas. Também é bacharel em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ativista e pesquisadora em gênero, sexualidade, raça, artes e processo de subjetivação. Mariá, seja bem-vinda mais uma vez à cidade de Manaus. Seja bem-vinda ao podcast Quem Cala, Consente. Obrigada. Olá, pessoal. E também, abrilhantando aqui a nossa programação, a doutora Lúcia Pulga, que é coordenadora do PPGIC e também é docente do quadro permanente da Universidade do Estado do Amazonas. Doutora Lúcia, seja bem-vinda. Olá, que bom estar novamente com vocês neste momento muito importante que nós estamos recebendo a Mariá para dialogar conosco. A Mariá, que além desse currículo bonito que já foi descrito aqui, também atua como consultora para o desenvolvimento social do Banco Mundial. Seja bem-vinda, Mariá. Obrigada, Lúcia. É um prazer estar de volta. Doutora Mariá, de nascimento você é carioca, mas fiquei sabendo que você tem toda uma conexão com a cidade de Manaus. Procede essa informação? Procede. Eu nasci no Rio, mas eu morei em Manaus. Fiz meu mestrado aqui em Manaus. Manaus é uma cidade muito especial para mim. Toda vez que eu volto a Manaus, eu sinto uma alegria imensa. E sim, Manaus é a minha segunda casa. Doutora Mariá, de forma geral, a gente agora entrando no tema, do nosso podcast, que vai abordar a representação das mulheres na mídia, e eu começo perguntando, de forma geral, qual a sua percepção sobre a representação da imagem da mulher nas mídias brasileiras? E quando eu falo em mídia, me refiro aos diversos canais e plataformas de áudio, imagens, vídeos, materiais impressos e digitais, televisivos, entre outros. De fato, existe uma relação de poder socialmente estabelecida? Com certeza existe. E de maneira geral, a imagem da mulher sempre foi muito objetificada, muito sexualizada nas mídias, fazendo com que a mulher sempre fosse representada como tivesse ali à disposição de um olhar masculino, à disposição dos interesses exclusivamente dos homens. E a gente vai percebendo em diferentes momentos da história do nosso país, principalmente na história recente do nosso país, a maneira como a mulher e a representação da mulher vai sendo abordada na mídia. Primeiro como uma dona de casa, uma doméstica, uma cuidadora, mãe de filhos, uma mulher moralmente irretocada, que está ali à disposição do seu marido, que um homem, quando chega, encontra tudo em casa. Normalmente esse tipo de representação está associada ao período da ditadura no nosso país. E depois, aos poucos, principalmente em meados da década de 1980, a gente começa a perceber uma imagem, pelo menos na mídia pública, na mídia aberta, cada vez mais sexualizada da mulher. Uma sexualidade, a gente chama de um pornô suave, em que a mulher aos poucos começa a aparecer cada vez mais com roupas íntimas, em posições mais eróticas, até a gente chegar na década de 1990 e a gente ter uma hipersexualização do corpo feminino, com close em partes íntimas, né? Isso vai sendo reforçado por alguns programas de massa que vai colocando a mulher numa posição de servidão à postura e aos interesses, aos desejos do homem. Então, em geral, sim, com certeza, a imagem da mulher vai sendo, de tempos em tempos, reapropriada de maneira
atender exclusivamente o olhar masculino. Doutora Lúcia, por gentileza. Maria, e você, nos seus estudos, percebe diferenças em relação a essa representação das mulheres cisgênero e das mulheres transgênero? Existe diferença? Com certeza existe, Lúcia. Acho que, como eu disse, de maneira geral, a imagem da mulher cis, ela é uma imagem sexualizada, uma mulher erotizada, e as mulheres trans também são sexualizadas, hipersexualizadas, mas elas também passam por um processo de criminalização da sua imagem. Normalmente elas começam sendo exibidas nas páginas policiais, noticiários policiais, ou como ameaças, ou como risco, ou como doentes mentais. Então tem sempre uma representação que vai rebaixando a posição dessa pessoa e apresentando essa pessoa como um risco à sociedade e alguém que deve ser excluída da sociedade. Na mídia hegemônica, né, nos grandes veículos de mídia, a gente tem exemplos muito ruins de como que a abordagem da mulher trans foi tomada na nossa história. Como, por exemplo, elas eram destacadas como cuidado, perigo, ou então em períodos de carnaval sempre tinha uma reportagem alertando os homens dos riscos que essas pessoas representavam, porque elas queriam supostamente enganar esses homens. Nas novelas, elas eram sempre as pessoas ou que produziam riso para as pessoas, estavam ali no espaço do cômico, ou eram doentes mentais, ou queriam enganar homens, ou se vestiam de mulher para enganar homens, ou se vestiam de mulher para poder se prostituir. Então era sempre uma imagem muito negativa e desumanizante das mulheres trans, principalmente das mulheres transgêneras na sociedade brasileira, e acho que ainda permanece de algum modo. A gente teve recentemente, até pouco tempo atrás, um programa de TV de grande audiência, em que as mulheres trans eram colocadas para poder enganar homens, né? Em geral, os quadros circulavam em torno de você dar bebida para um homem e aí colocava uma mulher trans ou uma travesti nesse quarto com esse homem para poder tentar fazer com que esse homem caísse numa pegadinha. Ou então, essas mulheres eram pessoas que se exibiam na rua, e aí elas estavam andando na rua, eram mulheres muito lindas, e as pessoas perguntavam: você sabia que ela era uma travesti, que ela é um homem, não é uma mulher? E aí as pessoas ficavam, enfim, teciam os comentários mais brutais possíveis. Então, de maneira geral, essa abordagem da mídia em relação às pessoas trans sempre foi no sentido de desumanizar essas pessoas, de colocá-las como risco, como doentes, como ameaça para a sociedade. E Maria, você acabou confirmando aí a respeito dessa relação de poder social socialmente estabelecido, né? E eu parafraseio aqui o Bourdieu, quando ele fala das estruturas estruturadas e estruturantes, né, que acabam por reforçar, né, essas fronteiras. E aí vem o questionamento: como romper? Como é que se apresenta alguma alternativa? O que você pensa a respeito? Eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente, a gente tem feito alguns avanços, principalmente no campo dos direitos humanos, o reconhecimento das identidades travestis e transexuais, as identidades trans de maneira geral, e aos poucos esse reconhecimento ainda com uma certa omissão do Poder Legislativo, mas com o Poder Judiciário se colocando muito ativamente para poder garantir direitos constitucionais e direitos básicos dessas pessoas. No sentido de ser uma sociedade que estrutura uma dinâmica de discriminação estruturante que está na forma como a nossa sociedade é formada, desenvolvida e intersubjetivamente se relaciona, eu acredito que tem a gente um desafio grande de fazer um trabalho com a população, e esse trabalho parte da educação. Eu acho que se a gente consegue fazer, primeiro, com que essas pessoas possam
estar na escola, concluir seus estudos, depois chegar nas faculdades, nas universidades, nos programas de pós-graduação, serem vistas de uma maneira positiva, diferente dessa representação negativa, histórica, que as criminaliza, eu acho que a sociedade tende a abraçar e mudar a forma como pensa e como se aproxima e como se relaciona com pessoas trans. Muitas pessoas discriminam pessoas transexuais porque nunca conviveram com essas pessoas, nunca conheceram essas pessoas, nunca tiveram uma amiga, nunca estudaram com uma pessoa trans, nunca tiveram uma professora trans, uma colega de trabalho trans. Então, à medida que a gente conseguir mudar essas dinâmicas estruturais, a gente consegue mudar também o quadro geral de violência contra essas pessoas no nosso país. Doutora Lúcia, você tem algum questionamento ainda? Olha, eu estou muito empolgada, que a Maria nos deu um curso muito interessante aqui na UEA. Mas continuando esse tema que você puxou, ela falou uma coisa, que havia, eu acho que o número era 16 doutoras trans no Brasil, né? Então, é pouco, não é, Maria? É muito pouco, Lúcia, com certeza. Esse é um levantamento informal que a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais realizou e vem realizando de tempos em tempos, e vai constatar que existe mais ou menos cerca de 16 pessoas trans, mulheres trans, especificamente, com doutorado no Brasil. Isso é um número ínfimo, mas quando a gente olha para o quadro geral de violência contra essas pessoas, e principalmente com a evasão escolar, a gente entende por que essas pessoas não estão em espaços pedagógicos e educacionais, e principalmente no mercado de trabalho. Então, se a gente consegue fazer com que essas pessoas, criar políticas públicas para fazer com que essas pessoas não sejam forçadas a deixar o ensino, para que elas possam continuar estudando, para que elas possam ter direitos e garantias desses direitos mais básicos, como a educação, como a alimentação, como saúde, o direito à vida, a gente consegue transformar isso, fazer com que a educação se fortaleça a partir da diversidade. Eu acredito que é um grande desafio para o Brasil, mas eu acredito também que a gente está no caminho certo. Olha que maravilha. Obrigada, Maria. Eu acho que a gente tem um outro convidado para entrar aqui agora, né? Exatamente. Então, nós vamos agora, nesse momento, receber também, né, o doutor Otávio Rios, ele que é diretor da Escola Normal Superior e é também um dos fundadores do PPGIC. Renato, muito obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez no podcast Quem Cala Consente, ao lado da Maria Rafaela, que tem uma trajetória muito importante conosco aqui no PPGIC. A Maria foi aluna já há bastante tempo, né, na nossa primeira turma em 2016, e ela certamente criou vínculos, criou laços com o PPGIC que permanecem até hoje, né? Nós estamos com o privilégio, tivemos o privilégio da companhia e da partilha da Maria com os nossos atuais mestrandos, né, e graduandos durante esta semana. Então, é muito bom retornar ao Quem Cala Consente com essa convidada super especial, que é a professora Maria Rafaela. Muito bem. Antes da gente começar a abordar a respeito agora da participação da mulher na política, eu ainda tenho mais um questionamento para a Maria. Estive observando algumas publicações suas, algumas palestras, e você utiliza o termo olhar cis. O que significa, o que representa esse olhar cis? Na verdade, tem dois conceitos importantes no meu livro, lançado no final do ano passado. Um é o de propaganda cisgênera e o outro é de olhar cis. De maneira geral, o conceito de propaganda cisgênera significa uma espécie de conjunto de imagens que são veiculadas na mídia em geral, nas mídias digitais, na televisão, no jornal, no rádio, e que tem como presunção ou objetivo ensinar um jeito certo de existir no mundo, a partir das suas características corporais. Se você nasceu homem, se você nasceu com pênis, se entende como homem, então você tem que se portar como homem, e aí, através dos aparelhos midiáticos, você aprende aos poucos o que é ser um homem e o que é ser uma mulher, a partir de uma série de imagens, de representações, de filmes, que vai ensinar você
a se comportar de maneira normal. E a partir dessa ideia de propaganda cis, eu desenvolvo um outro conceito, que é o conceito de olhar cis, que seria uma espécie de um dispositivo cognitivo, que significa mais ou menos algo que aos poucos vai sendo introjetado na nossa consciência, no nosso inconsciente, para que a gente comece a ter reações automáticas quando a gente lida com a diferença. Então, como por exemplo, a gente fala uma palavra, uma árvore, e vem na sua cabeça uma imagem de uma árvore. O olhar cis, ele funciona mais ou menos dessa forma. E quando a gente fala homem, vem na nossa cabeça uma figura geral masculina, mas não apenas a figura masculina, mas um jeito correto do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, mas principalmente que características sexuais essa pessoa tem. Então o olhar cis, ele faz isso, ele vai colocando na nossa cabeça, automatizando o nosso pensamento, para que essas imagens mentais se tornem automáticas, instantâneas, que pareçam ou ganhem uma forma de substância, de normalidade, né? Uma coisa que sempre esteve lá, uma coisa que sempre existiu. Muito bem. Vamos falar a respeito, né, agora da participação da mulher na política. Antes de passar para o professor Otávio, eu tenho alguns números do Tribunal Superior Eleitoral, baseado nas eleições de 2022. Somente 17% dos parlamentares são mulheres. Esse número representa uma imagem que acaba se repetindo em várias regiões do Brasil. O TSE ainda informa que dos 156 milhões de eleitores aptos a votar, desse total, 52% são mulheres, né? E aí eu passo a palavra ao professor Otávio para comentar a respeito desses números, né, professor? Com certeza, Renato. A gente consegue, a partir desses dados do Tribunal Superior Eleitoral, perceber a disparidade, a discrepância entre 52% de uma população de mulheres, porém a representatividade que elas têm na Câmara dos Deputados de apenas ínfimo, né, 16% a 7%, oscilando nessa margem. E eu queria trazer para a gente pensar um pouco sobre isso, né, porque eu acredito que a Mariá está nos mostrando, né, falando conosco aqui no podcast, uma série de violências que as mulheres cis e transgêneros sofrem, né, e vêm sofrendo. E nesse ano de 2024 é um ano eleitoral, né? E nós sabemos que o ano de 2024, embora sejam eleições municipais, há o desdobramento posteriormente, há um cenário que começa a se desenhar para as eleições nacionais que virão em 2026. E aí eu queria perguntar da Mariá o que ela pensa, né, dessa representatividade das mulheres na política de forma geral, né, na Câmara e no Senado, mas eu queria que ela falasse também, né, um pouquinho, acho que a Mariá enquanto carioca, a Mariá enquanto ativista, a Mariá, né, enquanto uma mulher que se preocupa com os direitos humanos. Eu queria falar de uma outra mulher, né? Uma outra mulher que foi brutalmente assassinada pela sua atividade política, uma mulher carioca, e que a imagem dela vem circulando o mundo, né? Nós tivemos num primeiro momento uma imagem dela violentada, que eu estou falando aqui obviamente da Marielle Franco, né? Quem não se recorda daquelas imagens de quebrar a placa, de alguma forma de tentar manchar, a mídia querendo, de alguma forma, né, parte da mídia querendo a serviço, né, dessa direita, a serviço desse ódio, querendo de alguma forma manchar a imagem da Marielle Franco, né? Então isso foi muito forte. E recentemente, né, uma imagem também que se torna até internacionalmente conhecida, né? Nós conhecemos, nós podemos reconhecer essa imagem da Marielle Franco também nas suas representações aí, seja numa camisa, seja numa placa, né, seja nas mídias que circulam. Eu queria que a Mariá, né, falasse um pouco para nós o que significa saber em 2024 o que estava por trás do assassinato da Marielle Franco, né, uma mulher tão forte, uma mulher negra, uma mulher
carioca que trabalhava e que defendia os direitos humanos, né, as pessoas da periferia. Eu queria que a Maria falasse um pouco sobre isso, o que é que, de alguma forma, que conexão ela pode fazer entre esta mulher que foi assassinada há alguns anos, que em 2024, um ano de eleição, né, eleição municipal, se descobre, né, se desvenda, se deslinda esse assassinato, e o que a gente pode esperar dessa representação da mulher, porque nós estamos diante de um crime político, né, e o crime político, ele, de certa forma, certamente intimida, né, aquelas mulheres que porventura tivessem interesse em ingressar de forma mais ativa, com voz, né, na política. Maria, é uma provocação, né? Porque eu já te conheço há algum tempo e eu sei que isso te incomodou profundamente, isso te machucou profundamente. Há muitos anos que nós falamos desse episódio. Eu acho que tem 3 coisas que são importantes e acho que o caso Marielle Franco vai, de algum modo, desvelar essas 3 coisas. A primeira delas é que a gente tem poucas mulheres em espaços de poder de maneira geral. Quando a gente olha, por exemplo, para o poder judiciário, a gente também não temos, né, nós não temos mulheres, não da forma como gostaríamos de ter. E recentemente a gente também passou por um debate a nível nacional, praticamente uma campanha, para que a gente elegesse a primeira mulher negra para a Suprema Corte, o que infelizmente não aconteceu. Mas quando a gente olha para espaços de poder, tanto na política e fora da política, nós ainda carecemos de mulheres em posições de liderança. Isso é um fato, um triste fato, e algo que precisamos trabalhar para poder transformar. Eu acho que o segundo ponto é o fato de que a Marielle não era apenas uma pessoa, uma mulher negra, uma mãe, uma vereadora de grande envergadura, principalmente para quem é do Rio de Janeiro, para quem vem do Rio de Janeiro. Mas ela era também uma mulher LGBTI. E ela também representava uma parcela da sociedade e lutava pelos direitos dessa parcela da sociedade que também não está nas posições, nos lugares de tomada de decisão, que também não está em espaços de privilégio ou de socialização, eu diria, de espaços civilizados, entre aspas, aqui os civilizados. E acho que a morte da Marielle representa, de algum modo, uma tentativa de aniquilar e de assassinar também a diversidade e tudo que a Marielle representava, das pautas para as mulheres, para as pessoas que vivem em territórios de periferias e favelas, para as mulheres pobres, né, porque esse é um recorte importante a ser feito, mas também para as pessoas LGBTI. Eu acho que tem um terceiro ponto, e talvez esse seja um ponto profundamente contemporâneo, gostaria de colocar, que foi todo o discurso de ódio que veio com o advento da morte da Marielle, e no momento em que a gente já vinha acompanhando esse aumento da violência política, sobretudo nos ambientes digitais. As plataformas digitais foram espaços, têm sido espaços de proliferação de discursos de ódio, de discriminação, de ameaça, e eu acho que a gente chegou num ponto crucial em que regulamentar essas plataformas é também a gente avançar para uma pauta de civilidade e de direitos no nosso país, principalmente buscando proteger as camadas e as parcelas mais vulneráveis da sociedade. A morte da Marielle é um baque para a democracia, sem dúvidas, mas principalmente para um projeto de país que se quer grande e que quer exaurir e gritar a plenos pulmões, apresentar-se como um país democrático. Os 6 anos que levou a investigação da morte da Marielle para se achar os mandantes, os culpados, é inadmissível para um país como o Brasil. Mas a gente compreende, dado a polarização que acometeu o país. O país foi cindido, permanece cindido, e eu acho que, de algum modo, isso também acontece em um momento crítico
em que a Marielle foi assassinada. Com a solução do caso dela, a gente fica triste com o debate na Câmara dos Deputados, por exemplo, em que se questiona a demora na investigação ou a manutenção de eventuais criminosos, mas o que poderia eventualmente acontecer com os demais parlamentares. Algo semelhante poderia acontecer com os demais parlamentares. Em um país sério, um país que se quer democrático, um país que se quer grandioso, esse tipo de debate jamais deveria ter sido feito, à direita ou à esquerda. Esse é um tipo de debate que, pela vida e pela dignidade, pela ética do fazer político, deveria ser consenso. Infelizmente, a gente tem visto isso. A gente acompanha, sobretudo nas plataformas digitais, e próximos períodos eleitorais, um aumento vertiginoso da violência política. Mas essa violência atinge particularmente certos grupos, principalmente mulheres negras, mulheres indígenas também são alvos prediletos da violência política, e as pessoas LGBTI. Então a gente tem várias organizações, como o Vote LGBT, o Datalab e algumas outras, a própria ANTRA, que vai fazer esse levantamento de violência contra as pessoas LGBTI, contra as mulheres de maneira geral no campo político, e a gente vai acompanhando aí um aumento ano após ano da violência com um período crítico nas últimas eleições, nas eleições de 2022. E essa é a minha expectativa, Otávio, para essas eleições municipais, dada a polarização que o país se encontra. Eu espero estar enganada, mas acredito que, infelizmente, a gente vai continuar acompanhando episódios de violência, sobretudo nas plataformas digitais. Maria, você disse algo muito interessante, fez essa associação, né? Tocou nessa associação entre o assassinato da Marielle e um abalo à nossa democracia, a democracia. E, recentemente, o The Economist, ele faz um ranking, né, das democracias ao redor do mundo, não só da democracia brasileira, mas diversas democracias. E nós, no PPG, que no ano passado fizemos até uma exposição, né, que circulou aqui pela cidade de Manaus, tratando um pouco disso, né? Nós somos classificados, o The Economist classifica o Brasil como uma democracia imperfeita. Nós não somos uma democracia plena. Outros países também não são considerados por esse índice uma democracia plena, França, Estados Unidos. Mas o que é sintomático é que ao longo do último governo, né, do ex-presidente, esse índice vai se deteriorando, ele vai piorando. E você identifica o assassinato da Marielle como um sintoma da vertigem da democracia brasileira, que começa lá atrás, né, com essa erosão, e também com o golpe de 2016, que depois a presidenta Dilma Rousseff? Eu acredito que sim, eu tendo a acreditar que sim, mas a gente tem momentos distintos em que infelizmente vão nos conduzir a uma conclusão de que o país, o Brasil, tem uma democracia frágil, e a gente haja vista a inúmera o volume de violência que existe na política. Eu acho que o caso da Marielle é um caso emblemático, mas o caso da ex-presidenta Dilma também é um caso emblemático, porque a gente foi acompanhando uma campanha não de crítica ao seu governo, mas sobretudo uma campanha mediática, mas sobretudo de demonização da pessoa, sobretudo na mídia hegemônica, com postagens terríveis. E conduzindo grande parte do eleitorado à conclusão de que o país estava nas mãos de uma louca. Mas a gente teve outros momentos significativos na nossa história que reforçam a ideia de que o Brasil tem uma democracia frágil. Mas eu acho que principalmente, e além de tudo, eu acho que esses casos são casos emblemáticos. Mas um Estado que trata a sua população como de segunda classe ou de segunda categoria, um Estado que trata as minorias sexuais, as minorias étnicas, como não pessoas ou como não cidadãos, é um Estado que tem uma democracia evidentemente incompleta. Quando o Estado entender que ele não pode eliminar sua população
porque senão ele se torna um Estado suicidário, esse Estado não tem condições de se enunciar como um Estado democrático. Um Estado que é incapaz de proteger a sua população é um Estado que falhou no seu exercício democrático. E é triste a gente perceber, por exemplo, que parte dos nossos políticos são muito mais comprometidos com a sua própria imagem, a sua própria proteção, do que com os interesses do povo. Eles são eleitos para representar a população e, no final, a gente tem visto que eles se representam, eles se auto-representam. Eles buscam se blindar. E a gente tem muitos exemplos em famílias de políticos em que os pais fazem movimentos para que os filhos não sejam investigados, que busquem influir ou impactar no exercício da polícia, que busquem impactar no exercício do saber jurídico, do poder jurídico, colocando pessoas chaves em lugares chaves, aliados. Isso é muito ruim para a imagem do país, isso é muito ruim para a imagem de um país que se quer democrático, que se pretende democrático. Mas eu acho que enquanto a gente não proteger a população, enquanto a gente não parar de tratar as pessoas como sendo de segunda classe ou de segunda categoria, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Maria, o programa vai se aproximando dos instantes finais e desde já eu quero te agradecer por enriquecer o nosso podcast, né? Deixando aqui a sua contribuição para todo o nosso público, para todos os nossos ouvintes, né? Para todos os nossos espectadores. A gente reforça sempre que esse podcast, né, ele tem como missão cumprir temas relacionados à cidadania, à democracia, à participação popular, né, os direitos individuais e coletivos e outras temáticas que abordam o bem comum. Essa é a nossa proposta e a nossa missão. Então, nesse momento, nós vamos agora abrir para as considerações finais. Eu começo com o Dr. Otávio Rios. Por gentileza, professor Otávio. Bem, as minhas considerações finais vai ser fazer um pouco, chamar aqui para os nossos ouvintes saberem que a professora Maria Rafaela lançou, né, um livro recentemente, lançou aqui na UEA em Manaus. Então, quero aproveitar, né, porque pode ser que a Maria esqueça e dizer que você que está nos vendo, coloca Maria Rafaela Cordeiro Gonzaga da Silva, acertei, que o nome é poderoso, né? Acertei. Coloca no Google, vai ter muito artigo, vai ter livro e não percam a oportunidade de ler o trabalho, né, de fôlego, de muito fôlego que a professora Maria desenvolve ao longo desses anos todos e dizer que esse podcast faz parte do Observatório da Cidadania e Relações de Poder, né? Eu, professora Jimima Silva, professora Lúcia Pulga, outros professores, né, do PPGIC aqui da Universidade do Estado do Amazonas, temos esse programa de extensão que é o Observatório da Cidadania e Relações de Poder e o Quem Cala Consente, o podcast faz parte dele. Então, para você, né, que descobriu agora o podcast, que está vendo pela primeira vez, olha o que nós temos, olha, dá uma lida, dá uma vista nos outros materiais, curte o canal TV PPGIC UEA e acompanha a nossa programação, o nosso debate que o Observatório da Cidadania e Relações de Poder traz, tanto presencialmente quanto virtualmente para toda a audiência, não só no estado do Amazonas, mas também para toda a rede mundial de computadores. E eu quero agradecer a presença da professora Maria, né, e que ela possa voltar outras vezes aqui a Manaus e à Universidade do Estado do Amazonas. Maria, eu quero te agradecer muito por você ter vindo, né, por essa partilha e dizer que tudo que você disse aqui é um debate necessário, que esse momento, que esse podcast possa ecoar, que ele seja multiplicador daquilo que precisa ser dito. Muito obrigado e eu já digo, né, que você volte logo. Seja bem-vinda no futuro outra vez, nós já estamos aguardando você. Obrigada, Otávio. Obrigada, Renata. Eu estou muito feliz de voltar a Manaus. Manaus é uma cidade muito importante para mim. Eu vivi o melhor e pior da minha vida aqui. Quero agradecer, sobretudo, a esta casa. A UEA, sem dúvidas, tem um espaço especial no meu coração. O programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas
é a minha casa, eu me sinto confortável aqui. Eu estava com muita saudade da comida, eu tinha que falar sobre isso, porque eu falava assim, eu acho que eu vou comprar uma passagem aérea para poder comer o tambaqui de banda. Eu adoro a comida amazonense, eu adoro o povo amazonense, eu adoro a cultura do Amazonas. É um estado lindo, a cidade é maravilhosa e eu quero agradecer, porque toda vez que eu venho, eu sou acolhida com muito carinho. Obrigada. E é isso aí, gente. Esse é o podcast Quem Cala Consente. Eu sou Renato Rodrigues, amazonense, mestre em Ciências Humanas, cidadão brasileiro.